Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13. Quero ler com vocês aqui alguns versículos, o 4, 5, 6 e o 7. 4 versículos aqui para a gente meditar sobre o assunto que vamos trazer nesta manhã. Lucas, naquele esqueminha, tá bom? Ampliado, por favor. Não foca em mim, não. Deixa mais aberto a transmissão. Hoje eu quero ler com vocês esse texto abençoado e quero compartilhar aqui o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje. Nós já temos dito aos irmãos que nós estamos no ciclo Fundamentos da Família. Durante o mês de abril, durante o mês de maio, aos domingos nós vamos tratar sempre sobre um tema relacionado à família, para poder edificar, para poder trazer fortalecimento, estabilidade para as famílias da igreja, para que vocês tenham um lar saudável, feliz e, sobretudo, abençoado por Deus, tá bom? 1 Coríntios 13 é um texto que define o verdadeiro amor. E esse amor aqui, ele é amor. Amor é amor. Ele só é aplicado em contextos diferentes. O amor é aplicado no contexto do relacionamento conjugal, de pai para filho, para com o próximo, o amor pelas almas, o amor pelo nosso semelhante. Mas tudo é amor, tá bom? Não tem aqui uma definição do amor conjugal e do amor para o próximo, do amor de marido e mulher e do amor de pai para filho, do amor para o semelhante que está fora da igreja e do amor para os que estão dentro da igreja. É amor. Então aqui é a definição do céu, do que é amor. A aplicação varia conforme o ambiente, conforme o relacionamento, mas a base do amor é isso aqui que está em 1 Coríntios, que nós vamos ler agora. O texto diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje, queridos irmãos, nós vamos falar sobre a batalha contra os ciúmes e a desconfiança que é tão destrutiva dentro do casamento. Este assunto aqui é um dos assuntos muito importantes para ser dito nesse ciclo de pregações. Existem muitas situações que podem destruir um casamento. E muitas delas destroem o casamento assim de uma maneira muito abrupta, de uma maneira muito repentina. Por exemplo, um adultério é uma dessas situações que pode devastar uma família de uma maneira assim repentina. A pessoa descobre uma traição, descobre um adultério, e então o adultério tem esse poder de destruir repentinamente um casamento de muitos anos. Uma explosão de ira também tem um potencial muito grande de separar as pessoas, de causar mágoa, de romper os relacionamentos. Às vezes, dentro de uma explosão de ira, as pessoas tomam de repente a decisão de cada um ir para o seu lado, e isso acontece às vezes de uma hora para outra. Então, nós estamos sujeitos a situações que podem, se não vigiarmos, derrubar, destruir o nosso casamento de uma maneira repentina. Mas existem outras situações que são atitudes pecaminosas
que a gente cultiva no nosso dia a dia, e essas situações, elas não destroem o casamento de uma vez. São situações que elas vão se aprofundando de uma maneira lenta. São coisas que vão acontecendo progressivamente, vão acontecendo bem devagarzinho. Parece até aquela ferrugem que está naquela estrutura, naquela janela, que ela fica 1 ano ali, e parece que é só um pontinho de ferrugem, mas aí passa 1 ano e ela já cresceu. Passa mais um tempo e ela fez um buraco na estrutura. Parece até aquela casa que tem vigas de madeira e de repente começa uma infestação de cupim. Você vê o primeiro cupim, ele é inofensivo, ele não faz nada, mas aí vai montando ali uma colônia, e ali dentro eles vão comendo a estrutura da madeira. Eles não fazem isso em um dia, em 1 ano, mas de repente aquela viga que era forte, que sustentava o telhado, que sustentava a casa, de repente ela quebra, ela desmorona, ela cai, porque ali tem um problema pequeno, progressivo, mas ele é contínuo, ele não está sendo resolvido. Assim, queridos, é a desconfiança dentro do casamento. A desconfiança no casamento, no começo, não parece um grande problema, não parece algo que vai comprometer. No momento, parece que a desconfiança, ela traz uma fachada de amor, parece até que é proteção, parece que é zelo. Aliás, tem pessoas que reclamam: o meu marido não tem ciúmes de mim. Tem mulheres que falam: meu marido não tem ciúmes de mim. Tem homens que falam: a minha mulher não me ama, porque ela não tem ciúmes de mim. Como se ciúmes fosse prova de amor. Mas ciúmes não é prova de amor. Pelo contrário, o ciúmes é algo que ele é extremamente desconfortante. Ele revela imaturidade, revela falta de confiança. Ele revela o oposto do que o amor é. E de uma maneira geral, a desconfiança, ela nunca nasce grande num relacionamento. Geralmente começa com aquelas pequenas observações. Lá no começo do relacionamento, eu achei estranho isso, né? Às vezes a pessoa não se sente à vontade para mostrar a cara, o coração de ciumento logo de cara. No começo do namoro, no começo do relacionamento, isso pode ser um sinal de alerta, pode não cair bem. Então a pessoa começa, ao invés de fazendo uma crítica, uma manifestação explícita de ciúmes, começa fazendo pequenos apontamentos. Eu achei estranho isso. Eu não gostei da forma que ela te olhou. Aquele pensamento, ela está diferente. Tem alguma coisa aí. A dúvida, a suspeita. Algo está errado. Ele não é desse jeito. Ele não se arruma desse jeito. Para quem que está se arrumando? Então, os ciúmes, ele vai começando assim, ganhando espaço na mente, na rotina, no relacionamento, pequenas observações, mas quando essa desconfiança não é tratada, pelo contrário, ela é alimentada pela nossa mente, ela vai crescendo. E daqui a pouco aquilo que começou pequenininho, se transforma num verdadeiro cenário de batalha dentro de casa. Um cenário de batalha dentro do relacionamento, se for solteiro. Até que a pessoa que é ciumenta,
ela então começa a tratar o cônjuge, começa a tratar o companheiro, a pessoa amada, como se fosse uma pessoa suspeita. Bate um carimbão na pessoa e essa pessoa passa a ser um suspeito, passa a ter atitudes de hostilidade para com essa pessoa. O casamento, que era para ser um ambiente de amor, um ambiente de cuidado, onde a gente celebra a comunhão, a parceria, a amizade, passa a se tornar um tribunal, onde as discussões o tempo todo é inquirindo, é pedindo justificativa, é pedindo para outro prestar conta. Por que você fez isso? Por que você postou essa foto? Por que você está usando essa roupa? Por que você está usando esse perfume? Tudo vira motivo de suspeição. Tudo vira motivo para inquirir o outro a respeito das motivações da pessoa. E o ápice, queridos, o ápice dos ciúmes é a violência doméstica. A violência doméstica no primeiro nível, no nível do xingamento, no nível dos insultos, e a violência doméstica no nível de quando a pessoa vai um pouco mais e agride a outra pessoa em nome da honra. Hoje eu quero falar sobre esse pecado. Esse pecado aqui, que é um dos pecados mais destrutivos, mas é um também dos menos confrontados dentro do âmbito do relacionamento. Justamente porque muitas pessoas têm uma ideia errada de que os ciúmes é algo positivo, de que os ciúmes é demonstração de amor, quando na realidade o ciúmes pecaminoso é desconfiança. O ciúmes pecaminoso é um ciúmes doentio. Não existe zelo no ciúmes doentio. É o tipo de atitude onde a pessoa fica o tempo todo apontando, suspeitando da outra, sem ter o mínimo fundamento. E a verdade, queridos, é que isso torna a vida, a longo prazo, um veneno. Isso torna o relacionamento a longo prazo uma coisa estragada. As estatísticas pelo mundo afora apontam que o ciúmes nem sempre vai aparecer no motivo do divórcio, lá na certidão, de divórcio. Na averbação, quando um casal se divorcia, poucas pessoas vão colocar lá, o real motivo do conflito, ciúmes. Mas a gente vai perceber, pela dinâmica da vida, pela dinâmica dos relacionamentos, que os ciúmes, geralmente, ele tem um fator determinante para a destruição dos casamentos, para os divórcios. Por quê? O ciúmes, a desconfiança, não é o fator principal, mas ele está trabalhando de uma maneira lateral, de uma maneira conjunta, fazendo com que o relacionamento piore. Por causa da desconfiança, dos ciúmes, o casal passa a desenvolver conflitos constantes, sejam verbais ou físicos. Geralmente, a condição, o quadro onde esses conflitos são desenvolvidos é por causa da desconfiança. Por causa dos ciúmes, o relacionamento chega a um ponto que ele se desgasta, onde as pessoas já não conseguem olhar mais para a cara do outro, onde o marido não tem prazer na mulher, e onde a mulher não tem prazer no marido, e se for namorado, a mesma coisa. A pessoa quer estar em todo lugar, menos na companhia daquela pessoa, porque estar na companhia daquela pessoa não é agradável, porque sempre vai vir acusação e conflito. O ciúmes, ele é o controle abusivo, possessivo da vida da outra pessoa. E ninguém, por mais que você seja marido, por mais que você seja esposa, ninguém é literalmente dono do outro. A gente vive um pacto, um para o outro, ambos para Deus. Essa é a natureza do casamento. A gente vive um para o outro e ambos para Deus. Mas o marido não tem a posse da mulher como se fosse um objeto.
e nem a mulher tenha posse do marido como objeto. E na relação de namorado, menos ainda, né? Menos ainda. Então, queridos, por causa dos ciúmes, os controles abusivos, a manipulação, acusações, desgaste de confiança, isso tudo vai gerando mágoas profundas, e os ciúmes então vai se tornar uma espécie de uma profecia autorrealizável, porque a pessoa que é ciumenta, geralmente é ciumenta porque não quer perder algo que para ele ou para ela é valioso, mas por causa dos ciúmes, a pessoa justamente, ela produz o afastamento do outro. A pessoa é ciumenta porque quer tanto, mas justamente porque é ciumento, a pessoa perde aquilo que ele quer tanto, que ela quer tanto. Então os ciúmes é uma desgraça. Então, queridos, eu quero aqui dizer para vocês algo, né, à luz desse texto que nós lemos. Porque, curiosamente, existe uma argumentação, existe um jeito das pessoas tentarem justificar os ciúmes. A mulher ciumenta, ou o homem ciumento, geralmente ciúma, desconfia e diz que faz isso em nome do amor. Faz isso porque ama. Geralmente a pessoa não consegue enxergar que aquilo que ela está fazendo é pernicioso, é ruim, é maléfico. Então a mente do ciumento, a mente da pessoa desconfiada, é a mente de alguém que está sendo zelosa, que está cuidando, que está protegendo, que está amando. Mas, de uma maneira curiosa, quem desconfia, ou a pessoa que manifesta o comportamento ciumento, ele vai fazer exatamente o contrário daquilo que é o amor bíblico. À luz aqui da primeira epístola aos Coríntios, que foi o texto que nós acabamos de ler aqui, muitos comportamentos praticados em nome do amor por uma pessoa ciumenta, são na realidade a negação do amor bíblico. Por quê? Porque o amor bíblico não tem nada a ver com ciúmes, não tem nada a ver com desconfiança. Então, quando a gente coloca a lente das Escrituras e a gente vai analisar, diagnosticar o comportamento de uma pessoa ciumenta, ela está agindo exatamente de maneira contrária ao amor. E o texto de Paulo aqui então vai funcionar para a gente como um diagnóstico espiritual de como que a gente consegue identificar um ciúme pecaminoso. E quando a gente olha aqui as atitudes da pessoa ciumenta, elas quebram o conceito do verdadeiro amor. A pessoa ciumenta, ela acaba por, em nome dos ciúmes, negando o amor que ela diz ter pela outra pessoa. Então eu quero aqui que vocês percebam comigo, que quando a pessoa ciumenta, ela decide desconfiar constantemente da pessoa amada, ela quebra aqui o princípio bíblico de que o amor tudo crê. Diga comigo, o amor tudo crê. Isso aqui é uma definição de amor. O amor crê. O amor bíblico não é um amor ingênuo, não é um amor cego, não é um amor que não enxerga a realidade. O amor bíblico é aquela disposição que a pessoa tem de confiar. Confiar como? Eu vou decidir confiar quando não há evidência do contrário. Se eu estou me relacionando com Rosângela, e Rosângela é uma mulher virtuosa, é uma mulher que me honra, é uma mulher que ela se desvia do mal, é uma mulher que eu não tenho motivo para eu desconfiar dela, eu não tenho prova, então eu vou continuar crendo na índole da Rosângela, eu vou continuar crendo
na reputação da minha esposa. Eu vou continuar crendo, né, na maneira como que ela se comporta, como se ela é uma pessoa justa. Então o amor, ele tudo crê. Se eu não tenho evidência para pensar o contrário a respeito da minha esposa, eu vou continuar crendo que ela é a pessoa que sempre foi para comigo. Mas isso não acontece na mente da pessoa ciumenta. A pessoa portadora de ciúme, ela suspeita sem prova. Ela cria um cenário na mente, e naquele cenário que a pessoa cria na mente, esse cenário é a prova suficiente. Mas esse cenário só existe na mente da pessoa que ciúma. Não é uma evidência factual. Ninguém que está do lado de fora enxerga aquilo que a pessoa ciumenta enxerga. A pessoa ciumenta, ela interpreta tudo da maneira avessa, tudo de uma maneira negativa. Ela não dá à pessoa o bônus da confiança. Sempre, tudo o que acontece é colocado do lado oposto. Então, se a pessoa se veste bem, está se vestindo bem para outra mulher. Se a pessoa usa um perfume, está usando perfume para quê? Se a pessoa corta o cabelo ou faz a barba, está fazendo o cabelo, cortando o cabelo, fazendo a barba para o quê? Se a mulher pintia o cabelo e fica um pouquinho mais bonita, tem homem. Então, a mente ciumenta, ela não consegue praticar o princípio do amor, que tudo crê. Eu não estou falando aqui de evidência. Eu estou falando aqui de gente que cria cenário na cabeça. Gente que exige que a pessoa amada, o tempo todo, tem que ficar se justificando. Tem que ficar prestando relatório. Tem que ficar agindo minuciosamente, pisando em ovos. Você imagina o que é viver uma vida assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso passa a ser um cativeiro, viver desse jeito. Não existe edificação. Então, quando ao agir assim, né, a pessoa ciumenta, ela nega que o princípio do amor, porque ela substitui aquilo que o amor exige, que é a confiança, porque o amor tudo, mas a pessoa ciumenta substitui a confiança que o amor exige, que a gente tem que estar disposto a dar para outra pessoa, substitui pela suspeita, pela acusação. E aí você vê, a pessoa, aqui eu estou quebrando uma tese, tá? Que a pessoa ciumenta diz que faz porque ama, mas quando ela faz assim, o que ela está fazendo? Ela está quebrando o princípio do verdadeiro amor. Estão entendendo isso? Pois bem, outra situação. Quando a pessoa ciumenta, ela decide controlar possessivamente a outra, tratar a outra como se fosse um objeto, como se fosse uma propriedade particular. Ela quebra o princípio bíblico de que o amor não procura os seus próprios interesses. Isso é uma definição do amor. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Eu vou usar uma palavra aqui. O amor, ele é outrocêntrico. Ele não é egocêntrico. O amor não tem o eu no centro dele. O verdadeiro amor, ele tem o outro no centro dele. Então, o amor bíblico, por definição, não é um amor que busca os interesses pessoais. É um amor que busca o interesse, o bem-estar do outro. Então, muitos atos aqui de ciúmes pecaminosos, geralmente são tentativas de controlar o outro com o objetivo de poder lidar com a insegurança, poder lidar com o medo. Muitas pessoas que são
desconfiadas, que são ciumentas, elas têm um problema sério para lidar com algumas coisas mal resolvidas aqui dentro do coração. E aí, precisa do outro para poder se firmar. Precisa do outro para poder se validar. Precisa do outro para poder sentir que é alguma coisa. Então, ao invés de eu controlar a minha vida, eu prefiro controlar a vida do outro, porque parece que a vida do outro dá sentido para a minha vida. E geralmente é assim o pensamento de uma pessoa ciumenta. Geralmente a pessoa, para ela poder ter esse sentimento de que tem o controle de tudo, essa pessoa geralmente começa então a expressar isso de que maneira? Ela começa a expressar restrições unilaterais. O que é isso? Começa a vir aqueles comandos do tipo assim, né? A partir de hoje, você não vai mais na casa da sua mãe. A partir de hoje, você não usa mais esse sapato. A partir de hoje, você não usa mais esse óculos de sol, que deixa você muito sexy. É a cabeça, é assim mesmo, é essa perturbação na cabeça da pessoa. A pessoa, ao invés de tratar o outro, de focar no bem-estar do outro, a pessoa começa simplesmente a manipular o outro para poder obter alguma coisa, para poder lidar com algum tipo de medo, com algum tipo de insegurança que existe dentro dela. Essa pessoa então começa a decidir agora com quem o cônjuge vai poder falar, começa a exigir prestação de contas contínua da pessoa. Aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque prestação de contas dentro do casamento em si não é ruim. A prestação de contas é a maneira como a mulher pode proteger o homem e como o homem pode proteger a mulher. Mas isso dentro de um casamento, colocado de uma maneira saudável, isso flui. Isso não é um peso. Eu não tenho problema, por exemplo, com Rosângela, dela perguntar para mim onde eu fui. Lá em casa nós temos um hábito, nós compartilhamos a nossa localização no celular. Mas isso é o quê? É uma preocupação que nós temos com a família. Eu quero, quando a Rosângela sai, eu quero ter certeza onde ela está, se ela está num lugar seguro, né? Nós já passamos por um sequestro. Então, nós temos esse hábito lá em casa. O Gustavo, a gente fica sabendo, Gustavo, onde você está? Posso te buscar em tal lugar? Mas tudo isso não flui de um coração controlador. Isso flui de um coração que tem uma preocupação autêntica pela pessoa, né? Então tem coisas, a prestação de conta ela é útil para nos privar de situações ruins, complicadas na vida, até mesmo de pecar. Mas isso, quando acontece com um coração altruísta, com um coração que ama verdadeiramente, eu não estou buscando os meus interesses, eu estou buscando o interesse da pessoa, e a pessoa vai se sentir bem quando eu estou buscando o interesse dela. Mas aqui, queridos, nesse caso aqui, a pessoa ciumenta, ela nega o princípio do amor, ao afirmar que ama o outro, mas na prática ela busca controlar o outro para servir a sua própria necessidade, porque a mente da pessoa ciumenta, da pessoa desconfiada, ela tem uma necessidade de controlar a outra para poder tirar proveito disso, para poder de alguma maneira se firmar. Isso é muito ruim, é contrário ao verdadeiro amor. Quando a pessoa ciumenta, ela decide agir com irritabilidade, uma das coisas que a Bíblia diz aqui, é que o amor, ele não se ira, o amor não se irrita. Então, quando a pessoa ciumenta, ela decide agir com irritabilidade, com aquelas explosões de humor, com aquela decisão de, às vezes, o humor é flutuante, às vezes a pessoa está muito bem, às vezes a pessoa está um barril de pólvora,
qualquer coisa explode, qualquer coisa é motivo. Ou então simplesmente a pessoa não explode, mas a pessoa fecha a cara, a nuvem da tempestade se coloca sobre a pessoa e a pessoa simplesmente não tem conversa para nada. Lidar com isso, queridos, é muito complicado. Mas quando a pessoa faz assim, ela tem esse tipo de comportamento em nome do amor, por causa dos ciúmes, ela está quebrando aqui o princípio bíblico de que o amor não se ira. Então, geralmente, ciúmes de natureza pecaminosa gera explosões em pequenas situações da vida. Sabe, está ali, num lugar, tem tudo para ser um ambiente tranquilo. O marido, a mulher, os filhos, está a família toda ali reunida. E de repente, por causa de um elemento externo, por causa de uma desconfiança, porque alguém passou com o carro e buzinou. Buzinou para você. Conhece de onde? E aí começa o vulcão. Começa a explodir. Então isso daqui, a atitude da pessoa se irar em nome do amor, nega o verdadeiro amor. Brigar de maneira recorrente não prova que a gente ama. Acusações precipitadas, mal refletiu, mal considerou, mal julgou a situação. A língua já está disparando, né? Acusações, ofensas e coisas desse tipo. Hostilidade com palavras, né? Palavras duras, palavras pesadas, mágoa guardada no coração. Isso daqui, queridos irmãos, não prova o amor. Pelo contrário, a pessoa ciumenta que ela quebra o princípio bíblico do amor ao rejeitar, governar as suas emoções e preferir governar o que está acontecendo na vida das outras pessoas, da outra pessoa. Geralmente a pessoa que fica se irando em nome dos ciúmes, deveria tirar mais tempo para poder governar os seus pensamentos, governar a sua própria língua, governar as suas emoções, ao invés de tentar ficar controlando a outra pessoa. Eu vou aqui avançar mais um pouquinho e dizer aqui também que a pessoa ciumenta, quando ela decide utilizar ofensas, quando ela decide resgatar lembranças de suspeitas lá do passado, de desconfianças, de episódios do passado, ela quebra aqui o princípio bíblico de que o amor não guarda rancor. Lembre-se, acompanhe comigo, tá, o meu raciocínio. O que eu estou querendo ensinar para vocês aqui é que geralmente a pessoa ciumenta, ela afirma fazer o que faz, justifica as suas ações de ciúmes, de desconfiança, com o pretexto de que está amando, de que está guardando, de que está expressando cuidado por aquilo que é seu. Mas entenda, eu estou mostrando aqui que o ciúmes pecaminoso não tem nada a ver com amor bíblico. É uma fachada que esconde a verdadeira natureza do amor bíblico. Então, quando a pessoa decide simplesmente resgatar coisas do passado, experiências doloridas, e então lança isso em rosto da pessoa, ela está decidindo aqui quebrar o princípio bíblico de que o amor não guarda rancor. E a gente percebe que a pessoa ciumenta, muitas vezes, ela tem a tendência de ficar com um gravador na cabeça, revivendo os erros antigos do parceiro, da parceira, do casal, e fica ali remoendo esses erros antigos, fica mantendo ali o registro de cada situação. Você lembra? Casal de 50 anos, você lembra como que era lá no namoro? Você lembra que você recebeu de presente um pingente do falecido seu Manuel? E a pessoa fala como se o Manuel tivesse aqui, ó, vivo. Seu Manuel de bigodinho assim, ó.
O Manuel já morreu. Mas a pessoa, mas você lembra que você recebeu? Aquilo dali foi a maior prova de que você me traiu. Isso daqui a pessoa fica usando o passado como arma para poder promover a discórdia, para poder atacar, para poder dizer, em outras palavras, que a pessoa não é confiável. E ao proceder assim, a pessoa ciumenta está quebrando o princípio bíblico de que o amor não guarda rancor. O amor não guarda munição para atacar. Guarde isso. O amor não guarda munição para atacar. Não guarda. Isso não é amor bíblico. Isso é qualquer outra coisa menos amor bíblico. Então, eu quero aqui avançar um pouco para a gente finalizar esse momento aqui, dizendo aqui, queridos, que o ciumento, a ciumenta vai dizer: eu faço isso tudo porque amo. Mas isso é mentira. Isso é, no mínimo, engano. Mas em 1 Coríntios 13 aqui vai responder: se a nossa forma de dizer que ama é controlando, se a nossa forma de dizer que ama é acusando, se a nossa forma de dizer que ama é humilhando a pessoa, é suspeitando, é vigiando a pessoa, é explodindo em ira em cada situação em que a minha vontade não é satisfeita, eu tenho que dizer com toda certeza que isso não é amor, isso é paixão. Isso daqui é paixão, e ainda daquelas paixão ruim, daquelas que são corrompidas pelo pecado, daquelas que são corrompidas a tal ponto de não fazer bem, de ser destrutiva. Aí aqui eu quero mudar aqui o tom da pregação, porque eu quero aqui, meu propósito aqui inicial foi desmistificar que aquilo que a pessoa ciumenta acha que é amor, na realidade não é amor. Não o amor bíblico, porque o amor bíblico pede da gente uma contrapartida, pede da gente uma conduta diferente da conduta que os ciúmes e a desconfiança produz. Mas, tá bom, se eu entendo que os ciúmes é um problema no meu casamento, no meu relacionamento, como que eu devo então lidar com os ciúmes? Como que eu tenho que lidar com a desconfiança? Se eu entendo que os ciúmes têm sido esses cupins que estão corroendo a base de sustentação da viga que sustenta a minha casa, se eu entendo que os ciúmes têm sido essa ferrugem que está abrindo brecha, no portão da minha casa, então como que eu lido com isso? Eu quero dizer que a batalha contra a desconfiança, contra os ciúmes, começa aqui, na mente. Quando eu falo mente, a Bíblia chama isso daqui, mente de coração, tá, irmãos? Quando a Bíblia fala assim que a gente tem que guardar o nosso coração, a gente tem que guardar a nossa mente. Mente é sinônimo de coração. Quando a Bíblia fala coração, não está falando de emoção, como a gente tem, às vezes a gente pensa que é. Mente na Bíblia é isso daqui, é coração. Então, a batalha para a gente vencer a desconfiança é aqui, é na mente, é no coração. E o texto aqui de 2 Coríntios 10:5 diz para a gente o seguinte: levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isso daqui não é verdade só em relação às falsas doutrinas que a gente enfrenta. Todo pensamento que é contrário ao desejado pelas Escrituras, a gente tem que fazer com que esse pensamento se curve aos pensamentos corretos. Em outra palavra, a pessoa que tem o hábito de desconfiar de tudo, a pessoa que tem o hábito de desenvolver ciúmes, seja na relação conjugal ou no namoro, você precisa aprender a disciplinar a sua mente.
A mente da pessoa ciumenta é uma mente fértil, de pensamentos errados, de pensamentos pecaminosos, de pensamentos que faz com que você tenha suspeita, que faz com que você não dignifique a aliança do casamento na qual você jurou diante de Deus honrar. Então, qual que é a atitude que uma pessoa que tem problema com ciúmes, que fica o tempo todo vendo amante atrás da porta, que começa a ver o fio de cabelo no paletó do marido, essa música velha, maldita, esse fio de cabelo no meu paletó. Então tem gente que vê essas coisas em tudo, e o coração não sossega, a pessoa fica numa atitude vigilante, a pessoa fica procurando o demônio, ou algo mais, em tudo. Então o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa disciplinar o seu pensamento. Esses pensamentos, nem sempre, eu estou falando aqui de um ciúmes, infundado, um ciúmes pecaminoso. Nem sempre esses pensamentos correspondem à leitura correta da realidade. São coisas criadas na cabeça, são cenários criados aqui dentro. Mas esses cenários não estão só na cabeça da pessoa que ciúma. Ele põe isso para fora. No relacionamento ele cobra, ele exige, ele controla, ele manipula, ele humilha, ele xinga, ele faz de tudo, ele agride por causa dos ciúmes. Então isso daqui não é uma coisa que está só na cabeça, é algo que está na cabeça, está no coração, mas está controlando a ação da pessoa. Então, para a gente poder vencer os ciúmes, a gente tem que começar a vencer ele na nossa mente, no nosso coração. E o texto está dizendo, o método que eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Eu tenho que fazer com os meus pensamentos, ele passe pelo crivo da conduta que glorifica a Cristo. Por mais que você esteja certo, por mais que você esteja vendo alguma coisa de fato verdadeira, vamos colocar aqui o extremo de que você esteja, irmã ou irmão, você esteja lidando realmente com um esposo ou com uma esposa que não está honrando a Deus, mas o seu pensamento tem que ser cativo da palavra de Cristo, para que você não venha agir errado em nome da outra pessoa. Mas geralmente não é assim. A pessoa ciumenta nem sempre, o ciumento ou a ciumenta pecaminosa, nem sempre está lidando com fatos reais, está lidando com cenários dentro da cabeça dela. Então, a gente precisa entender aqui que nem todo pensamento que passa pela cabeça da gente é expressão da verdade. A ciumenta precisa entender isso. Às vezes a gente faz uma leitura de algo e a gente tem aquilo como se fosse a única verdade, a única forma de explicar aquilo. E a gente automaticamente diz, só pode ser isso, só pode ser traição. Esse homem só pode estar com outra. A pessoa colocou um pensamento na cabeça e aquele pensamento, para ela, é verdade. Mas a gente precisa entender aqui que às vezes esse pensamento é apenas reflexo do medo que a gente tem ali dentro. Às vezes uma mulher tem um homem, alguém que traz segurança. Às vezes não é nem amor, sabe? De verdade. Mas é o fato de que aquele homem cuida, é o pai dos filhos. Porque às vezes na cabeça daquela irmã, aquele homem, ela fez um ideal de casamento, de que o casamento é para a vida toda. Ele não tem problema nenhum nisso. Não, eu vou criar os meus filhos não vão passar fome. Tem gente que já passou fome, tem gente que já veio de um lar desgraçado e falou assim, eu quero tudo, mas eu não casei para isso. E aí quando alguma coisa
ameaça tirar dessa irmã algo que ela tem como um padrão idealizado, uma segurança para a vida dela, ela vai ficar doida. Então a gente precisa disciplinar a nossa mente. Então, antes da gente agir impulsionada por uma suspeita, a gente deve perguntar: eu tenho fatos? Isso é fato ou é algo que eu estou interpretando aqui na minha cabeça? Muitas coisas que viram motivo de briga dentro da nossa casa, na realidade são interpretações de coisas que teriam explicações diferentes. Agora pergunta para mim assim, na hora do conflito, alguém ouve? Pergunta para mim, alguém ouve? Não ouve. Ninguém ouve. A pessoa já vem com um argumento certo no coração. A mente dela é refém daquele pensamento. E esse pensamento aqui não passou pelo crivo da palavra. Não passou pelo discernimento bíblico. É algo humano, é algo ali que faz parte do medo, da insegurança, de algo mal resolvido dentro da cabeça dessa pessoa. E ela nem sequer dá a chance da outra pessoa dar uma versão explicada. E se ouve, não ouve de coração, ouve só de ouvido. Sabe aquela coisa assim, quando a pessoa está tentando falar alguma coisa, a pessoa está olhando para você, e aqui dentro, ao invés dela ouvir, ela está pensando na resposta que ela vai dar para você. Geralmente é assim, é conversa de doido, gente. Briga de casal é conversa de doido, sabe? As pessoas não param para se ouvir, não existe, sabe, o interesse pelo que o outro está falando. Existe um interesse de ganhar, existe um interesse de definir o jogo, existe um interesse de sair por cima, de que a minha versão dos fatos seja uma versão verdadeira. Eu quero sair por cima e o outro tem que estar humilhado. Eu tenho que mostrar que o outro é fraco. Eu tenho que mostrar que a minha esposa, ou mostrar que o esposo é fraco, que deu brecha. E aí eu tenho o direito de pisar em cima. Isso daqui é a mente não governada pela palavra. É a mente não disciplinada pelas escrituras. A pessoa pode até dizer que é crente, mas nesse aspecto, o padrão da mentalidade, dos pensamentos na hora, é o padrão de qualquer pessoa que não tem Jesus, que não tem fé, que não tem Deus. Então a pessoa, ela precisa aprender a vencer os ciúmes, governando os seus pensamentos. É aqui. Então, uma das coisas práticas que a gente tira aqui, desista dessa coisa de ficar fantasiando. Para de fantasiar. Se você está fantasiando, venha para a realidade. Comece a perceber momentos na sua vida, comece a identificar na sua vida aqueles episódios em que você começa a dar linha para a pipa. Que você começa, de repente, uma coisa vai, e de repente você vai soltando o pensamento. Todos nós temos potencial para isso. A gente começa pensando em alguma coisa, daqui a pouco o nosso pensamento está indo, e a gente está ali criando o cenário, daqui a pouco a gente fica irado com aquilo que a gente começa a pensar. Eu me lembro de um irmão, uma vez ele pregando na igreja, ele falou de algo que aconteceu na cabeça dele. Ele não era relacionado aos ciúmes, mas tem a ver com esse pensamento não disciplinado pela palavra. O pastor havia chamado ele para uma conversa, mas o irmão não sabia o que era conversa. Então ele ficou assim, provavelmente o pastor vai falar da minha conduta no ministério de louvor. Mas o pastor tem sido muito injusto. O pastor não vê que eu me dedico. O pastor não vê. Poxa, não tem. Essa igreja está precária. O som está tudo ruim. E o pastor não investe no som da igreja. E ele ainda vai cobrar. Então ele pressupôs que o motivo da conversa fosse aquilo.
Então ele foi caminhando, ele entrou no carro e foi para a reunião. Mas se o pastor falar isso, eu já sei o que eu vou dizer para ele. Eu vou dizer isso, isso, isso e isso. E ele foi. E ele já foi imaginando o pastor dando a réplica, né, confrontando ele, porque ele levantou a voz. Mas nem aconteceu a reunião. Isso aqui estava acontecendo no carro a caminho da reunião. Quando ele chegou na porta da igreja, ele já estava furioso. Na hora que o pastor deu a paz do Senhor para ele, paz por quê, pastor? Irmãos, a cabeça da gente cria cenário. A cabeça da gente cria cenas. E quanto mais a gente vai dando linha para esses pensamentos, mais a gente vai se enchendo deles. Então, isso é problema para todas as pessoas, mas eu estou aplicando isso hoje aqui. Se tratando de pessoas que têm uma tendência de falar assim, eu sou desconfiado, porque tem gente que assume, eu não confio em ninguém, eu já nasci não confiando em ninguém. Tá bom, você pode achar que isso é bom, mas isso não é bom para você e não é bom para as pessoas que você se relaciona. Eu sinto muito se você ao redor da sua vida lidou com pessoas que te apunhalou. Eu sinto muito, talvez você sentiu muita dor por pessoas que te magoaram, por pessoas que te traíram, por pessoas que fingiram ser uma coisa com você que não é. Mas isso não nos dá motivo para a gente ser desconfiado com todas as pessoas, para a gente agir desconfiando das pessoas, ou agir de maneira ciumenta com as pessoas. A gente não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Olha a resposta. Porque Deus não quer. É suficiente? Para alguns crentes de alguns anos atrás, simplesmente saber que Deus não quer, era suficiente. Na verdade, a única coisa que refreia a gente é saber que Deus não quer, que Deus não nos criou para ser assim. Deus não nos projetou para esse tipo de relacionamento com as pessoas. Então, se você quer vencer os ciúmes, você tem que começar essa batalha vigiando os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos, né? Vigie os seus pensamentos, então você não dê linha, né, para esses pensamentos ruins, porque isso certamente vai, né, te prejudicar. Isso vai te prejudicar muito, muito, muito mesmo. E eu quero aqui encerrar esse momento, né? Pode ficar em pé, por gentileza, né? O sermão que eu preparei hoje foi um sermão bem robusto, mas eu quero aqui entregar para vocês, né, de uma maneira prática, né? Para que os irmãos, se vocês entenderem isso que a gente falou aqui, isso já vai nos dar bastante vitória nas nossas tratativas no dia a dia. Eu quero encerrar aqui dizendo assim: talvez hoje existam pessoas que já vêm percebendo, e que hoje ficou mais claro, que não têm amado da maneira correta. Pessoas que têm adotado aquela postura de amar desconfiando. Talvez você, minha irmã, talvez você, meu irmão, tenha ferido mais a pessoa com quem você está do que amado. Tem ferido como? Tem ferido com as suspeitas. Tem ferido quando acusa. Tem ferido quando você levanta, né, algo e diz, ó, você está fazendo isso. Quando você julga mal a motivação do coração da pessoa. Talvez você, por causa da desconfiança, por causa dos ciúmes, tem tratado a pessoa que é mais perto de você, a pessoa que Deus fez para correr com você, para ser seu cúmplice, para ser seu parceiro, a pessoa da aliança. Talvez você tenha tratado essa pessoa como inimigo. Talvez por causa dos ciúmes pecaminoso, que não é fruto de algo atestado, de algo comprovado,
cenário, especulação do casamento, do pensamento. Talvez por causa disso, você tenha se privado de bons momentos de alegria, bons momentos de risada, bons momentos ali à mesa. Tem privado a mulher de algo que a Rosângela fala, que a massagem no pescoço é algo assim dos deuses, assim, algo do céu, assim, a massagem no pé. Talvez não tenha acontecido isso. Talvez o contato, a intimidade não tenha acontecido, porque é tanto problema, é tanta acusação, é tanto tribunal, é tanta inquisição, que os momentos prazerosos do relacionamento já não existem. Talvez por causa dos ciúmes, as pessoas têm ficado fora de casa, e quando pensa que tem que voltar para casa, é uma tortura pensar e ter que voltar para casa e encontrar um ou outro, a mulher encontrar o marido encontrar a mulher, porque simplesmente existe um distanciamento muito grande, uma alienação. Os corações já não compartilham mais daquela expectativa boa. Então, querido, se hoje você entendeu que isso é um problema, não tem para onde correr. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é se arrepender. Os ciúmes, dependendo do momento em que ele está crescendo dentro do casamento, talvez ainda dê tempo de impedir que ele cause um problema maior, cause um distanciamento maior no casamento, no coração do casal. Então o que a gente tem que fazer? Quando Deus fala, a gente precisa ouvir e praticar. A gente precisa dizer assim: eu preciso me arrepender disso, eu preciso abandonar esse hábito de ficar suspeitando, eu preciso fazer aquilo que a palavra de Deus me manda fazer, e aí eu vou colher frutos disso. Então hoje, se você é casado, casada, e você sofre com os ciúmes, ou então faz o outro sofrer por causa dos ciúmes, eu quero que você faça o caminho da sua libertação. Não racionaliza os seus ciúmes como algo normal. Faça o caminho da sua libertação. E o que significa isso? Não desista da sua aliança, não desista do seu casamento, mas reconheça que se você insistir no pecado da desconfiança, isso pode ruir o seu casamento. Então essa é a mensagem que eu deixo para você que é casado. Está lidando com ciúmes? Aguenta firme. Busque transformação, libertação e rompa, para que a vida fique mais leve, mais abençoada. Mas aqui eu vou deixar uma palavra para os solteiros. Solteiros, se você, meu irmão, minha irmã, é solteiro, não importa a fase da vida que você está vivendo, eu quero dizer para você: se você identificar dentro do seu relacionamento sinais de ciúmes, eu digo para você, não se submeta a um relacionamento abusivo de ciúmes. Quem está casado entrou na aliança, tem que honrar a aliança que fez. Mas você que é jovem, você que está solteiro, não importa a idade, começou a se relacionar com a pessoa, e você percebeu no primeiro momento, seja da parte da mulher para com o homem, ou do homem para a mulher, você percebeu sinal de ciúmes, não caia na cilada. Tenha atitude. Primeira coisa que você vai fazer é falar assim: olha, essa atitude que você está fazendo não está correta. Você está desconfiando de mim. Você não está agindo comigo dando a devida honra que Deus quer que você trate. Moças cristãs são princesas de Deus.
E o meu filho é um príncipe de Deus, para exemplificar os meninos. Eu sou pai. Se eu percebo, eu estou vigilando aqui, ó. Se eu percebo que o relacionamento é abusivo, eu vou ser a primeira voz que vou, ó. Filho, é treva. Chuta que é laço. Você, Rodrigo, tem uma princesa aí. Seria diferente? Não, não é? É assim. Quem é casado, está vivendo dentro de uma situação de ciúmes, luta para superar, porque essa é a atitude que vai mais honrar a Deus. Mas quem é solteiro, confronta uma vez. Não é assim que eu quero, não. Eu não estou procurando esse tipo de coisa, não. Aconteceu a primeira vez, e a segunda, opa, já laranjou, vermelhou. Valeu, obrigado, valeu quanto deu aí o relacionamento, mas não é isso. Você não é a mulher para a minha vida, você não é o homem para a minha vida. Chuta o laço e segue a vida. Não paga para ver. Não entra num casamento para você depois, lá dentro, sofrer. Porque se você entrar dentro do casamento, aí o negócio vai ficar mais difícil depois. Aí você vai ter que segurar as pontas para honrar a Deus. Mas enquanto você é solteiro, você não precisa fazer isso. Então chuta o laço e próximo. Senhor, quem é que tu tens para mim? Espera com paciência no Senhor. E o Senhor vai olhar para você e vai responder o seu clamor. Você acredita nisso? Amém. Vamos orar. Aliás, vamos cantar e depois a gente vai orar.